Bom, chegou um momento especial aqui que a gente vai aprender a utilizar um recurso que eu acredito que é um dos recursos mais interessantes aqui do osciloscópio, que vai facilitar muito a nossa vida e vai permitir que a gente faça algumas medições de alguns sinais e a gente extrai alguns parâmetros desses sinais. Então, esse aqui é o nosso mesmo sinal de sempre, né? Continuo medindo aqui o sinal do próprio osciloscópio, né? Eu só vou dar um pequeno ajuste nele aqui, fazer uma pequena configuração para deixar ele exibido aqui, ó. Apertar esse botãozinho para ele ficar centralizado. E é isso, tá? Também vou apertar esse aqui, ele já está centralizado em relação à horizontal e à vertical também. Beleza. Imagine que eu queira fazer as medições de frequência, de amplitude desse sinal. Eu posso utilizar um recurso chamado cursor. Então aqui tem um botão chamado cursor, dependendo do tipo de equipamento, do modelo, da marca, pode ser que isso tenha algum menu especial aqui no equipamento para você chegar até esse recurso. Nesse caso aqui existe já um menu, um botão já específico para isso. Então vou apertar o botão de cursor e vou apertar esse outro botãozinho aqui para ativar esse cursor. Então eu vou deixar no modo manual, tá? Ele já acionou esse LEDzinho, né? Então indica que esse botão aqui será utilizado para esse recurso. E como é que a gente usa aqui o nosso cursor? A gente vai escolher primeiramente a fonte. Então aqui eu posso escolher canal 1 ou canal 2 ou os dois ao mesmo tempo, né? Então aqui eu estou utilizando para fazer as medições do meu canal 1, então é ele que eu selecionei aqui. Eu vou criar cursores para fazer medição relacionada a tempo. Então aqui no tipo eu vou deixar em tempo. E veja que agora conforme eu mexo esse botãozinho aqui, ó, tem uma linha verde ali que está se movimentando na tela. Qual que é a ideia? A ideia é a gente colocar um cursor num ponto. Vou colocar, por exemplo, nessa borda de descida do sinal. Vou apertar esse terceiro botão aqui para mudar a seleção do cursor. Eu vou mudar para o primeiro cursor, ó. Eu vou escolher aqui a outra borda de descida desse sinal. Vou deixar exatamente em cima dessa borda de descida. O que está acontecendo nesse exato momento? O meu equipamento ele está captando o tempo da posição do primeiro cursor, é menos 500 microsegundos, e está captando o tempo da posição do segundo cursor, que é 500 microsegundos. Dá para ver aqui no display. E o que ele fez para a gente? Ele pegou e calculou para a gente o ΔX, ou seja, ele calculou o tamanho dessa variação aqui que a gente plotou. Então eu coloquei 2 pontos, eu disse 2 pontos para ele calcular para a gente qual que é o tamanho entre esses 2 pontos. E ele calculou aqui que deu, exatamente 1 milissegundo, ou 1,0 milissegundos. Aqui vai uma ressalva, como esses equipamentos são importados, né, são equipamentos globais, né? É comum eles utilizarem um padrão de numeração americano, né? O padrão de numeração americano utiliza o ponto como se fosse a divisão entre a parte inteira e a parte quebrada do número, né? A parte fracionária do número. Então a gente lê aqui no equipamento como 1,000, mas para a gente aqui no Brasil é como se fosse 1,0, tá? Então tem essa ressalva aí para a gente não ter um problema de interpretação. E ele já calculou também aqui, ó, 1 dividido por ΔX, ou seja, ele já calculou o inverso dessa distância aqui de tempo, que deu exatamente 1,0 kHz. Vocês bem sabem que o período, ele é o intervalo de tempo que um fenômeno demora para se repetir, né? Essa é a definição formal de um período. E aqui pelo sinal do osciloscópio a gente vê que eu estou pegando a distância entre duas bordas de descida. Isso compreende um período do sinal. Poderia pegar a distância entre duas bordas de subida, também teria a informação de um período do sinal. Daí, se eu quisesse calcular a frequência, vocês devem se lembrar, né? Frequência basicamente é o inverso do período. Então é só fazer 1 dividido pelo período. Como ele já mediu para a gente aqui qual que é o período, a gente poderia pegar na calculadora e fazer 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, né? 1 milissegundo. Mas o nosso osciloscópio já calcula isso para a gente e já faz diretamente esse parâmetro para a gente. Então, deu exatamente 1,0 kHz exatamente, que equivale aqui ao sinal que está sendo gerado. Aqui no nosso equipamento ele já colocou essa informação fixa aqui, né? Um sinal fixo de 1 kHz. E qual seria a amplitude desse sinal? A amplitude desse sinal, informado aqui na carcaça, é de 3 volts. Né? Ele vai de 0 até 3 volts.
Como é que a gente faz para identificar isso utilizando cursores? Então a gente muda o tipo aqui para tipo tensão. E agora nós teremos dois cursores, só que agora cursores na horizontal. Então se eu movimentar esse cursor aqui, né, ó, você vê que tem agora uma linha verde subindo ou descendo aqui na tela. O que a gente vai fazer? Eu estou vendo que já existe uma linha verde bem aqui na base. Eu vou pegar essa segunda linha verde e vou posicionar ela aqui bem no finalzinho do sinal, na amplitude máxima dele, ó. Deixar exatamente aqui em cima, tá? A outra linha já está aqui embaixo, mas só para você acreditar em mim, ó, vou movimentar ela, ó. Esse aqui é o Y2, né? Então vou deixar ela exatamente aqui nesse ponto. E veja, o que ele está fazendo para a gente? Está calculando aqui embaixo o ΔY, ou seja, qual é o tamanho aqui entre esses dois cursores. Então ele já calculou para a gente que o tamanho, né, a distância entre esses dois cursores do ponto de vista aqui vertical é exatamente 3,0 volts, 3,0 volts. Então ele mediu para a gente essa amplitude e também tinha medido o período e calculado a frequência para a gente. Então olha que interessante, qualquer sinal que você esteja querendo analisar, você consegue utilizar esse recurso dos cursores para conseguir captar os parâmetros principais desse sinal. Então esse é um recurso que vai facilitar bastante a vida de você quando você estiver fazendo alguma análise utilizando o osciloscópio.